Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um pão de queijo. Eu já tenho todos os ingredientes aqui em casa, então eu resolvi fazer esse pão de queijo caseiro, e vou compartilhar com vocês. É um pão muito facinho de fazer. Vamos pro vídeo. Para poder escaldar o polvilho, eu vou esquentar aqui nessa vasilha o leite, o óleo e a água. Aqui eu coloco 150 ml de leite, que é esse copo americano aqui, gente, olha. Vou colocar também 150 ml de óleo. E também 150 ml de água. Vou despejar aqui nessa vasilha. Vou ligar o fogo. Vou esperar levantar fervura. Levantou fervura, pode desligar para escaldar o polvilho. Fica de olho para não derramar. Aqui eu tenho 500 gramas de polvilho azedo. Vou colocar aqui uma colher de sobremesa de sal. Olha, colocar aqui junto com o polvilho. Vou misturar. Olha, gente, eu estou usando o polvilho azedo, mas você pode usar o polvilho doce também, ou misturar um pouco de polvilho azedo, um pouco de polvilho doce, que dá certo. Mas eu estou usando aqui o polvilho azedo. Já começou a ferver. Olha. Já ferveu, tá vendo? Agora eu vou desligar o fogo e escaldar o polvilho. Já misturei o polvilho com sal e agora eu vou vir com essa mistura que eu fervi para escaldar o polvilho. Vou dar uma mexida, mexer bem para pegar em todo o polvilho. Agora vou esperar um pouquinho porque tá muito quente. Vou esperar esfriar para fazer o pão de queijo. Olha, ficou por alguns minutinhos aqui, já está frio. Agora eu vou continuar a receita aqui com vocês. Vou colocar aqui, gente, 3 ovos inteiros. E vou mexer com as mãos, tá? Nessa hora aqui, vou colocar a mão na massa para misturar bem. E aí vou misturando e dando umas apertadinhas assim, ó, para o ovo entrar em todo o polvilho. Olha. Agora eu vou colocar aqui, gente, o queijo. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo Minas padrão, mas você pode usar o queijo da sua preferência. E vou colocar aqui também 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Eu acho que o queijo parmesão ralado realça o sabor, viu? Agora aqui eu vou colocar a mão na massa mesmo. Apertar e misturar muito bem para a massa pegar em todo esse queijo que a gente colocou aqui. Olha, a massa do pão de queijo ficou assim. Não tem como eu modelar os pãezinhos. O que eu fiz? Eu coloquei mais polvilho. Essa é uma dica boa, gente, para vocês. Quando a massa do pão de queijo ficar mole, porque depende muito da marca do polvilho. Dependendo do polvilho, a textura da massa fica mole mesmo. Mas tem essa dica que eu tô dando para vocês.
vai colocando polvilho, vai amassando até chegar ao ponto de enrolar os pãezinhos. Já lavei as mãos, agora vou enrolar os pães de queijo. Com a ajuda da colher, eu vou pegando aqui a massa. E aí você vai moldando do tamanho que você achar melhor. Dá uma amassadinha aqui nas mãos. Gente, é muito facinho de fazer esse pão de queijo e ele fica tão gostoso. Vai modelando assim para o pão de queijo ficar bem redondinho, bem bonito. Ó, fica assim, gente, bem bonito. Agora eu vou colocar na forma. Essa forma aqui eu não untei, não preciso untar, porque na massa já vai óleo. Vou colocar aqui. Já modelei todos os pães. Renderam, gente, 20 pães de queijo. Esses aqui que eu enrolei, eu vou congelar. Esses aqui eu vou assar agora e esses aqui eu vou congelar. Como eu congelo esses pães? Vou falar para vocês. Coloquei nessa vasilha e eu vou levar para o freezer desse jeito. E quando eles estiverem totalmente congelados, bem durinhos, aí sim você tira daqui e coloca num saquinho e deixa no freezer. Porque se você colocar diretamente no saquinho assim, eles vão grudar um no outro e também pode perder um pouco a forma, né? Amassar. Se fizer do jeito que eu falei com vocês, não tem erro, deixa congelado, separado. Toda vez que você precisar de assar, fica ótimo. Esses pães aqui eu vou assar agora pra gente tomar café. Vou levar o forno pré-aquecido até assar, até ficar douradinho. Gente, já temos pão de queijo prontinho por aqui. Ficou bem assadinho, cresceu. Olha que lindos. Coloquei aqui em cima do fogão para vocês verem melhor. Eu amei o resultado, gente. Ficou soltinho, douradinho. Gente, na nossa reflexão de hoje, eu vou ler o livro de Salmos, capítulo 100,
versículo 2, que nos diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. O que significa servir a Deus com alegria? Significa colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele deve estar em destaque na nossa vida, em primeiro lugar. Servir ao Senhor com alegria. Deus é merecedor de toda a nossa alegria. Devemos servir ao Senhor com alegria, com o coração grato, reconhecendo a sua bondade, o seu amor, as suas misericórdias nas nossas vidas, reconhecendo que recebemos bênçãos de Deus desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Deus está nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. E também podemos servir ao Senhor de várias formas, servindo o outro. Quando a gente serve o outro, quando a gente serve o nosso próximo, a gente está servindo ao Senhor. Quando a gente ajuda o nosso próximo, quando a gente estende as nossas mãos para ajudar o nosso próximo, estamos servindo ao Senhor. Nesse momento somos as mãos de Deus. Deus está nos usando. A gente está servindo de instrumento nas mãos do Senhor para ajudar o próximo. Isso é servir ao Senhor com alegria. Servir o nosso próximo com o coração feliz, não por obrigação. Devemos ajudar o nosso próximo com alegria, porque ele é o nosso irmão, né? E Deus, ele tem prazer nesse serviço, cuidando do outro. Jesus mesmo diz, ele não veio para ser servido, mas para servir. A gente vê aqui na Bíblia Jesus lavando os pés dos discípulos. Olha que coisa, gente. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, lavando os pés dos discípulos. Olha que lição que Jesus nos deixa, que exemplo que ele nos dá fazendo isso, né? E que nós possamos servir ao Senhor assim, cuidando do outro, ajudando o outro com alegria. Que fala, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele, a Deus, ao nosso Senhor, com canto. Deus merece todo louvor, toda honra, toda glória. Que possamos servir ao Senhor com alegria. É isso que Deus quer de nós. Amém? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Deus te abençoe, um beijo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!